Olá pessoal, sejam bem-vindos, sou o professor Luiz Maggi e bem-vindos à terceira aula do curso de Matemática para Concursos, que nós vamos falar aí hoje sobre polinômios. Lembre-se que nós já tivemos duas aulas nós temos dois itens já do nosso edital que já podem ser eliminados, tá? Nós já falamos sobre conjuntos numéricos, já falamos sobre operações básicas e hoje vamos começar a falar sobre polinômios, né? O que mais cai nesses concursos a respeito de polinômios, colocar suas características. Primeiramente, o que é um polinômio? Polinômio ele é representado por um p de x. Então, o polinômio p de x. Normalmente se usa a letra p, né, para polinômio, mas você pode ter um p de x, um q de x, um r de x, e o x é a variável desse polinômio. Perceba que o x é um valor numérico que pode percorrer todos os números reais. Um polinômio ele tem essa forma, sua forma padrão, ó, a0 mais a1 x elevado à primeira potência mais a2 x elevado à segunda potência mais, e assim vai aumentando as potências de x. A3 x elevado à terceira potência até chegar no último que é o n x elevado à enésima potência. Esse aqui seria a forma padrão de um polinômio completo, né? O que nós temos aqui? Ó? Nós temos um termo inicial que não tem x, perceba que aqui seria x elevado a zero. Esse aqui é o chamado termo independente de x. A ideia de termo independente de x é a seguinte: dependendo do valor de x, se x for igual a 1, x for igual a 2, x for igual a 3, x for igual a meio, porque o x é uma variável que percorre os números reais. Essas parcelas aqui elas mudam de valor, porém essa aqui não, essa aqui independe do valor de x, ela não tem x multiplicando ela. Um outro detalhe importante é o grau, né? Perceba que o último termo aqui, olha, o x elevado a n, define o que nós chamamos de grau do polinômio. Então esse polinômio aqui, por exemplo, ele vai ter o grau, né? O grau do polinômio p de x igual a n, né? Que é o maior expoente da variável x. Por exemplo, se eu pego aqui, por exemplo, um polinômio, um exemplo de um polinômio, um p de x igual a 5x ao cubo mais 3x² menos 5x mais 2. É esse polinômio aqui. Perceba que ele tem o termo independente igual a 2, né? O grau do polinômio é 3, e esses números, né, são os chamados coeficientes. Coeficientes de p de x. Quem são os coeficientes de p de x? O 5, que multiplica x ao cubo, o 3, que multiplica x ao quadrado, e o menos 5, que multiplica x. Então um polinômio tem basicamente esses elementos, tá? Então um polinômio completo, né? Perceba que 3, 2, 1, 0, ele tem um termo independente, tem um grau, né? Esse aqui seria o grau do polinômio, um polinômio de grau 3, um polinômio de grau 3, completo, tem todas as parcelas, 3, 2, 1, 0, seus coeficientes 5, 3 e menos 5. Um outro exemplo, um polinômio q de x polinômio q de x. Perceba que esse polinômio q de x também tem as mesmas características. Ele tem um termo independente aqui, ó, termo independente menos 2, tem um grau aqui, grau 4, e tem os seus coeficientes. 6, que multiplica x à quarta, menos 5, que multiplica x², e 1, que multiplica x. Perceba que a diferença desse para esse é que ele é incompleto.
Aqui ó, tem 3, 2, 1, 0. Aqui tem 4, não tem 3. Você pode completar esses casos. Você pode escrever que isso aqui é igual a 6x à quarta mais 0, x à terceira, menos 5x quadrado, mais x, menos 2. Perceba que a parcela que falta aqui, você completou ela aqui, ó. Você tem uma forma de completar, né? Colocando um 0x ao cubo aqui. Esse é 4, 3, 2, 1, 0, termo independente. Então isso aí seria a definição de um polinômio. O que nós temos aí sobre polinômios? Os polinômios, eles assumem valores, né? Por exemplo, se eu pego um p de x, polinômio bem simplesinho, um x quadrado menos 2x mais 1, né? E faço p de 1. Uma forma de escrever, ou p de x igual a 2, também outra forma de escrever. Ou seja, o x é uma variável, ele pode percorrer os números reais. E para cada valor da variável x, você vai ter um valor para o polinômio p de x. Por exemplo, se o x for 1, então se o x é 1, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 1, que é igual a 1, menos 2, mais 1, que é igual a 0. Então, o p de 1, para esse polinômio p de x, é igual a 0. E o p de x igual a 2? P de x igual a 2 é 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1, que é 4, menos 4, mais 1. 4 menos 4 é 0, 0 mais 1, 1. Um exemplo de aplicação do grau de um polinômio. Por exemplo, determine m, então m é um valor desconhecido, é uma incógnita, né? Para que p de x igual a m menos 2 x à terceira menos 4x quadrado mais 3x menos 1 tenha grau, né? Para que esse polinômio tenha grau 3. Então determine o valor de m para que esse polinômio tenha grau 3. Perceba que para esse polinômio ter grau 3, o que é grau 3? Né? O que é grau de um polinômio? É o maior expoente dessa parcela aqui, da última parcela do polinômio. Perceba começando aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então essa parcela aqui tem que existir. Para que essa parcela exista, o número que a multiplica não pode ser 0, porque se for 0 vezes x ao cubo, ó, ela desaparece no polinômio, e você não tem aquela parcela. Então, para que esse polinômio aqui tenha grau 3, basta que m menos 2 seja diferente de 0. Ou seja, basta que o m seja qualquer número diferente de 2. Então, quais são os valores de m para que esse polinômio p de x tenha grau 3? Para que essa parcela aqui exista, né? Perceba que para essa parcela existir, ela não pode ser multiplicada por 0. Se ela for multiplicada por 0, ela desaparece no polinômio. Ela tem que estar lá, porque eu quero que o polinômio tenha grau 3. Então isso aqui, ó, esse m menos 2, não pode ser 0. Se ele não pode ser 0, diferente de 0, passo 2 para lá, o m tem que ser diferente de 2. O m pode ser qualquer número, com exceção do número 2. Bem, vamos falar agora um pouco sobre operações com polinômios. Operações simples que nós podemos fazer com polinômios. Bem, vamos continuar nossa aula falando sobre identidades, adição e subtração de polinômios. Nós podemos ter uma situação em que dois polinômios são idênticos. Isso gera muitos exercícios para concursos, né? Identidade de polinômios. Quando que dois polinômios são idênticos? Eu posso ter um polinômio p de x que é idêntico, né? Que é idêntico, ele é igual a um polinômio q de x se ele tiver o mesmo grau, os mesmos coeficientes, os mesmos termos independentes.
Por exemplo, o meu p de x, que pode ser aqui um 3x ao cubo menos 5x² mais 2, ele é idêntico a um outro polinômio q de x. Primeiro, se esse polinômio q de x também for de grau 3, ter os mesmos coeficientes. Então, 3x ao cubo menos 5x² e ter o mesmo termo independente, 2. Então, na verdade, polinômios idênticos são simplesmente polinômios que têm as mesmas características. Por exemplo, imagine que eu quero determinar A é um valor desconhecido, é uma incógnita, e B também é outro valor desconhecido, outra incógnita, num polinômio p de x, né? P de x igual a menos 3x² mais 3x ao cubo menos 5x mais 1, polinômio como este, e um polinômio q de x, que vai ser igual a 3x ao cubo mais b menos 2x mais 1, né? Tá? Então, determinar o valor de A e o valor de B, para que P e Q, né? Para que P de x e Q de x sejam idênticos. Eu quero que os polinômios sejam idênticos. Então, qual é o valor de A e o valor de B para que esses dois polinômios sejam idênticos? Se eles são idênticos, eu tenho essa situação, P de x igual a Q de x. Então, eu tenho aqui P de x, que é o A menos 3x² mais 3x ao cubo menos 5x mais 1, ele deve ser igual, né? O meu p de x é idêntico a q de x, eles devem ser iguais, então meu p de x tem que ser igual a q de x. Só que perceba que o meu p de x tem uma parcela aqui com x², e o meu q de x não tem essa parcela com x², então eu vou completar essa parcela, vou acrescentar um x² aqui. Só que ele tem coeficiente 0, porque ele não aparece, né? Então o meu q de x é um 0 x² mais 3x ao cubo mais b menos 2x mais 1. Esses são os polinômios que eu quero que sejam idênticos. Percebe que eu completei o zero, né? Que aqui tem uma parcela com x² e aqui não tem, para que eu possa montar uma identidade. Perceba que a identidade é uma identidade de parcelas, né? Então essa parcela aqui, ó, deve ser idêntica a esta. Para que essa parcela seja idêntica a esta, o coeficiente de x², né? Quem está multiplicando x² aqui, o a menos 3, tem que ser igual ao coeficiente de x², que está multiplicando x² aqui, que é 0. Então daqui eu já tiro que a é igual a 3. Se o a for igual a 3, esse polinômio é um polinômio de grau 3. Porque 3 menos 3 é 0, essa parcela desaparece, ele é um polinômio de grau 3. Polinômios idênticos devem ter o mesmo grau, grau 3 e grau 3. Bem, esta parcela do x ao cubo tem que ser idêntica a esta, né? Então, essas parcelas são idênticas, e esta parcela do x deve ser idêntica a esta. Perceba que o número que multiplica x nessa parcela tem que ser igual ao número que multiplica x nessa. Então eu vou ter aí que o b menos 2 tem que ser igual a menos 5, né? Aí você vai ter uma identidade. Então o b é igual a menos 5, passo 2 para lá, mais 2, b igual a menos 5 mais 2, menos 3. Nós já tem o valor de b. E esse termo independente deve ser idêntico a esse outro termo independente. Perceba que bate, né? Se o a for 3, 0 e 0,
3 e 3, menos 5, se o b for menos 3, aqui também dá menos 5, 1 e 1. Então, se o a for 3 e o b for menos 3, esses dois polinômios são polinômios idênticos. Então, a identidade de polinômios é esse caso, as parcelas devem ser idênticas, tá? Eles devem ter o mesmo grau, os mesmos coeficientes e os mesmos termos independentes. Vamos ver agora a soma de polinômios. Eu posso somar parcelas, lembra que polinômios são várias parcelas. Eu posso somar parcelas de mesmo expoente numa soma de polinômios. Por exemplo, se eu pego um polinômio p de x, se eu pego um polinômio p de x, imagine aqui um x ao cubo menos 5x quadrado mais 2 e um polinômio q de x, que é um 6x quadrado menos x mais 1. E vou fazer a soma, vou fazer a partir daí a soma de p de x mais q de x. Ou seja, eu vou pegar esse polinômio, x ao cubo menos 5x quadrado mais 2, né, que é o polinômio p de x, né? Então, pego o polinômio p de x, x ao cubo menos 5x quadrado mais 2 e vou somar, né? Vou somar mais o polinômio q de x, que é o 6x quadrado, menos x mais 1. O que eu vou olhar para fazer a soma? Eu vou olhar as parcelas que têm o mesmo expoente. Por exemplo, grau 3. Perceba que grau 3 eu tenho só essa parcela. Então, eu vou repetir o x ao cubo. Grau 2. Perceba que eu tenho menos 5x quadrado mais 6x quadrado. Então, menos 5x quadrado mais 6. Menos 5 mais 6, fazendo a soma, né, menos 5 mais 6 vai dar 1. Então, 1x quadrado. Então, mais 1, não precisa colocar, mais 1x quadrado. Bem, o próximo é o x. Perceba que o x está sozinho aqui. Então, menos x, não tem nada para somar. Mais 2, mais 1. Mais 2, mais 1, mais 3. Perceba que nós podemos mostrar aí o que acontece quando você completa os polinômios. Por exemplo, se eu pego essa soma aqui, refaço essa soma. Perceba que o que eu tenho aí é o x ao cubo menos 5x quadrado. Olha, esse polinômio é incompleto, faltou o x aqui, né? Mais 0x, né? Põe um 0x aí, mais 2. Mais esse polinômio de grau 2, estou somando com um de grau 3, então para igualar, vou colocar aqui o 0x ao cubo, mais 6x quadrado, menos x, mais 1. E aí você soma os que são iguais, ó, x mais 0x, x ao cubo, menos 5 mais 6, mais 1, 0x menos x, 2 mais 1, mais 3. Na verdade, o que você faz é a soma no algoritmo normal. Por exemplo, x ao cubo menos 5x quadrado mais 0x mais 2 mais 0x ao cubo, que é o nosso q de x, mais 6x quadrado menos x mais 1. E faz essa soma normal. X ao cubo mais 0x ao cubo, x ao cubo, menos 5 mais 6, mais 1, x quadrado, 0x menos x, 2 mais 1, mais 3. Então, na verdade, a soma é uma soma simples, né? Basta seguir o algoritmo, tem várias formas de fazer. Para você entender por que quando está sozinho você repete, porque você está somando essa parcela aqui
com o zero, né? 0x ao cubo do outro polinômio. Você completa o outro polinômio para poder montar o algoritmo. Vamos ver um exemplo de subtração. Vamos pegar os mesmos polinômios e fazer agora o p de x menos q de x. Tem uma pequena diferença aqui. O p de x é o x ao cubo menos 5x quadrado mais 2 menos, aí obrigatoriamente, ó, abre um parênteses. A diferença é essa só. Tem que abrir o parênteses que tem que fazer o jogo de sinais, né? Menos o q de x, menos 6x quadrado menos x mais 1, que vai ser igual a x ao cubo menos 5x quadrado mais 2, e aqui você faz o jogo de sinais. Lembra, menos com mais, ó, menos com mais, menos 6x quadrado, menos com menos, mais x, menos com mais, menos 1, que vai ser igual a... Aí você faz a mesma continha, né? Não vou repetir o procedimento, mas o x ao cubo aqui, menos ou mais 0x ao cubo, não vai alterar nada, né? Então x ao cubo menos 5x quadrado menos 6x quadrado, menos 5 menos 6, menos 11x quadrado. O x aqui não tem para somar ou subtrair, mais x. E o mais 2 menos 1, que é o termo independente, o próximo, né? Mais 2 menos 1, mais 1. É um exemplo simplesinho. A única diferença é você lembrar de colocar parênteses e fazer o jogo de sinais. Não pode esquecer isso, né? Senão você vai... Se você esquece, por exemplo, você esquece o parênteses aqui, olha, esquece de colocar o parênteses. Esquece de colocar o parênteses e não faz jogo de sinais. O que acontece? O menos passa a valer só para essa parcela. E você erra a conta. Então, obrigatoriamente, colocar o parênteses aqui, ou já faz a conta, né? Quando você for colocar lá, já muda o sinal, menos, mais, menos, e joga o valor aqui já nessa posição. Tem que tomar cuidado com os sinais, no caso da subtração. Um outro exemplo. E se eu tiver um número multiplicando um polinômio? Por exemplo, se eu fizer 2 vezes p de x menos 3 vezes q de x. Como é que é essa conta, né? Vamos montar essa continha. 2 vezes, né? 2 vezes, aí eu abro parênteses para separar a continha, o p de x, que é o meu x ao cubo, menos 5x quadrado, mais 2. Menos 3 vezes, aí o meu q de x, que é o 6x quadrado, menos x, mais 1. Então faço a minha continha. Então perceba que eu tenho aí colocar um parênteses, né? Que eu vou aplicar distributivo aí, né? Lembra a propriedade distributiva aqui, olha. Então esse vezes esse vezes esse vezes esse. Então isso aí vai ser igual a 2x ao cubo, 2 vezes menos 5, menos 10x quadrado, 2 vezes 2, jogo de sinais, mais 4. Aí aqui, tem duas opções, deixa o menos, multiplica o 3, ou já multiplica por menos 3, né? Vamos fazer a continha direto, né? Pega esse menos 3 aqui, olha, e multiplica ele por esse e por esse. Menos 3 vezes 6, menos 18x quadrado. Menos 3 vezes menos 1, lembra do jogo de sinais? Menos com menos mais, né? Mais 3x. Menos 3 vezes mais 1, mais com menos, menos 3. Então você multiplicou tudo por menos 3. E aí faz a soma normalmente, né? 2x ao cubo, não tem nenhum outro x ao cubo para somar. Então 2x ao cubo, menos 10x quadrado, menos 18, menos 10 menos 18, menos 28x quadrado, x
mais 3x, mais 3x, termos independentes, 4 menos 3, mais 1. E aí, um exemplo em que eu tenho um número multiplicando polinômios. Vou fazer mais um exemplo dessa operação. Agora vamos resolver mais um exemplo aí de soma, né? Soma e identidade. Dados os polinômios p de x igual a ax ao cubo mais bx quadrado mais x menos 1, q de x igual a 5x ao cubo mais ax quadrado mais x menos 3, e um outro polinômio r de x, que é igual a 8x ao cubo mais 7x quadrado mais 2x menos 4, determine a e b de modo que p de x mais q de x seja idêntico a r de x. Perceba que eu quero uma identidade aqui, né? Identidade nós sabemos que as parcelas correspondentes devem ser iguais. Deve ter o mesmo grau, mesmas parcelas e trabalha com uma soma. Então vamos começar fazendo a soma, né? P de x mais q de x. Então, primeiro fazendo aqui o p de x mais q de x, que vai ser a soma de ax ao cubo mais bx quadrado mais x menos 1, né? Mais o q de x, que é o 5x ao cubo mais ax quadrado mais x menos 3, que vai dar como resultado o seguinte polinômio: ax ao cubo mais 5x ao cubo. Então vai ser a mais 5x ao cubo. Perceba que eu somos coeficientes. Conservo, né, a minha variável x elevada à terceira potência. Então ax ao cubo mais 5x ao cubo é a mais 5x ao cubo. Bx quadrado mais ax quadrado. Então mais a mais b x quadrado. Mais x. Então mais 2x. Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3, menos 4. Então esse é o meu polinômio p de x mais q de x. O que eu quero? Eu quero que o meu polinômio p de x mais q de x seja idêntico a r de x. Então eu quero que esse polinômio aí, ó, a mais 5x ao cubo mais a mais b x quadrado mais 2x menos 4 seja idêntico ao r de x, que é o 8x ao cubo mais 7x quadrado mais 2x menos 4. Então eles devem ser idênticos, as parcelas devem ser idênticas. Perceba que a minha primeira parcela aqui, ó, é o x ao cubo. Deve ser idêntica a essa parcela do x ao cubo. Ou seja, o coeficiente desta, que é a mais 5, deve ser igual ao coeficiente dessa, que é 8. A mais 5 igual a 8, então a é igual a 8 menos 5, a igual a 3. Eu achei o valor de a já, né? Próxima parcela. Essa parcela aqui deve ser idêntica a essa. Então o coeficiente desta, que é o a mais b, deve ser igual ao coeficiente desta, que é 7. Eu já sei que o a é 3, então 3 mais b é igual a 7. Então b é igual a 7 menos 3, b igual a 4. Então eu já achei o valor de b. As outras parcelas batem, né? 2x menos 4, menos 4. Então se o a for igual a 3 e o b for igual a 4, a soma p de x mais q de x será idêntica ao r de x, né, que foi dado aqui. Espero que tenha entendido a resolução. Vamos falar agora de produtos de polinômios, quando nós multiplicamos um polinômio p de x por um outro polinômio q de x. Neste exemplo, nós vamos trabalhar com produto de polinômios e com identidade de polinômios.
Ele diz o seguinte: determine os valores de A e de B de modo que o produto dos polinômios P de x e Q de x seja idêntico ao polinômio R de x, sendo P de x um polinômio de grau 1, 2x mais A, Q de x um outro polinômio de grau 1, qx mais B, e R de x um polinômio de grau 2. Então primeiro, né, vamos fazer o produto dos polinômios P de x vezes Q de x. Produto dos polinômios P de x vezes Q de x é o produto do polinômio 2x mais A vezes o polinômio x mais b. E nós vimos que o polinômio aqui você aplica a propriedade distributiva, né? 2x vezes x, 2x vezes b. A vezes x, A vezes b. E o resultado é um outro polinômio que vai ser 2x vezes x, 2x quadrado. 2x vezes b, mais com mais é mais, 2x vezes b, 2bx, a vezes x também positivo, mais com mais a x, a vezes b, mais com mais a b. O que nós podemos fazer aqui é observar que nessas duas parcelas aqui, o x é um fator comum. E colocar esse x em evidência, fazendo esse polinômio igual a 2x quadrado mais, coloca x em evidência, né? Então você vai ter um coeficiente de x aqui que é 2b mais a vezes x, né? Coloquei o x em evidência, mais ab. Então esse polinômio aqui, né, polinômio em x com as incógnitas a e b, ele é um polinômio que deve ser idêntico a esse. Então tem que descobrir os valores de a e de b de tal forma que esse polinômio seja idêntico a esse. Ou seja, eu tenho que ter 2x quadrado mais 2b mais a x mais AB. Se esse polinômio é idêntico a esse, então ele deve ser igual a 2x quadrado mais 3x menos 2. Perceba que nós temos aqui uma identidade. Ó. Primeira parcela, o polinômio de grau 2 aqui, corresponde a essa parcela. Para que esse polinômio seja idêntico a esse, o coeficiente de x, aqui é a variável em grau 1, deve ser igual ao coeficiente de x aqui. Então eu tenho uma primeira equação que dá para tirar dessa igualdade, que é o 2b mais a igual a 3. E o termo independente aqui, o AB, deve ser igual ao termo independente desse. Então AB igual a menos 2. De tal forma que nós temos um pequeno sistema de equações, né? Com duas equações e duas incógnitas. Bem, vamos resolver esse sistema, né? Primeiro eu vou perceber o seguinte, que dá para isolar uma variável nessa primeira equação, ó. Nessa primeira equação aqui eu tenho que o A é igual a 3 menos 2b e vou jogar esse resultado, né? Se o A é igual a 3 menos 2b, vou jogar esse resultado aqui. Fazer uma substituição. E vou tornar essa equação, que tem duas incógnitas, em uma equação com apenas uma incógnita. Perceba, o A é 3 menos 2b, né? Então 3 menos 2b, que multiplica b, né? A vezes b, que é igual a menos 2. Então eu vou ter aqui uma equação, né? Fazendo essa substituição, né? Isola o A aqui. Poderia isolar o B também, mas aí vai gerar uma fração, né? Você vai dificultar um pouco o seu trabalho. Não é necessário. Isola o A. Você pode isolar o A ou o B, isola o A. O A é igual a 3 menos 2b. Pega esse valor de A, substitui aqui. A vezes B igual a menos 2.
O A é 3 menos 2B, vezes B igual a menos 2, e você obtém uma equação com uma única incógnita. Aplica a distributiva novamente, né? B vezes 3, B vezes menos 2B, então você vai ter 3B menos 2B quadrado, né? 3B menos 2B quadrado igual a menos 2. Perceba que é uma equação de grau 2, né? Nós vamos usar aqui a formazinha de Bhaskara. Vou organizar isso aqui. Perceba que essa parcela é negativa, né? Vou passar ela para lá, ela vai ficar positiva, então eu vou ter essa equação, olha. 2B quadrado, né? Peguei essa parcela negativa aqui, menos 2B quadrado, passei para cá, ficou positiva. Esse 3B, vou passar para cá também, vai ficar menos 3B, né? Vai ficar negativa. E o menos 2 já está do lado de lá, então menos 2. Eu passei essa daqui para cá, ficou positiva, essa daqui para cá ficou negativa, menos 2. E igualo tudo a zero, né? Tudo isso igual a zero. E eu tenho uma equaçãozinha do segundo grau, né? Que é uma equação de segundo grau em B. Vamos calcular os valores de B? Lembra que uma equação de segundo grau dessa, né? É uma equaçãozinha do tipo A x quadrado mais bx mais c igual a zero, onde o A é o nosso coeficiente da incógnita ao quadrado, que é 2, o B é o coeficiente da variável x, que é menos 3, e o C é menos 2. A solução dessa equaçãozinha é a formazinha de Bhaskara, em que o delta é o b quadrado menos 4ac, e os valores de x, né, no nosso caso, a nossa equação dos valores de b, são menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então nós vamos fazer essa continha, né? Calcular, sabendo que o a é 2, o b é menos 3 e o c é menos 2, calcular o delta, né, o discriminante dessa equação de segundo grau, e calcular os valores de b no caso da nossa equação. Então, primeiro começando aí pelo delta. Então, quem é o delta dessa equaçãozinha? Delta é igual a b ao quadrado, então b é menos 3, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 2, vezes c, o c é menos 2. Então, esse delta vai ser igual a menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, menos com menos dá mais, né? Então 9. Aqui menos, com mais dá menos, com menos dá mais, então mais. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 9 mais 16, que é igual a 25. Com esse delta, nós podemos calcular os valores de B. Então, quais são os possíveis valores de B nessa equação? B é igual a menos B mais ou menos raiz de delta. Lembra que menos B é o coeficiente aqui, ó, menos 3, né? Então, menos da formazinha com o menos do menos 3. Então, menos o menos 3. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 25 dividido por 2 vezes A, que é 2 vezes o A, que é 2. Então eu vou ter que isso aqui é igual a menos com menos mais. Isso aqui é igual a 3. Mais ou menos raiz de 25, que é 5. 2 vezes 2, 4. Então eu vou ter aí dois valores de B. Um B, vou chamar aqui de primeiro valor de B, que vai ser 3 mais 5 sobre 4. 3 mais 5 sobre 4. 3 mais 5 é 8. 8 dividido por 4, 2. Então, B1 igual a 2. Então, esse é um primeiro valor de B. Perceba que eu tenho dois valores de B, né? O mais ou menos aqui vai gerar um B1 e um B2. Mas perceba que cada valor de B é uma solução possível para o problema. Se o B1 é igual a 2, perceba que o nosso A é 3 menos 2B. Então, se o B1 é uma solução, o par dessa solução é o A1.
Então vamos achar o A1 aqui já. Então quem é o A1? O A1 é igual a 3 menos 2 vezes B, que no nosso caso é o B1, que é 2. 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, menos 1. Então nós temos aqui uma primeira solução possível, né? Primeira solução possível é A igual a menos 1 e B igual a 2. Só que perceba que os valores de B podem ser 3 mais ou menos 5 sobre 4. Né? Então quem é o B2? Né? Então o B2, que vai nos dar a segunda solução possível, é o 3 menos 5. 3 menos 5 sobre 4. 3 menos 5 é menos 2, né? Menos 2 sobre 4, que é igual a menos meio. Então, se o B2 é igual a menos meio, quem vai ser o A2, que é o outro par dessas soluções possíveis, né? O A2 vai ser igual a 3 menos 2 vezes o B2, que é o menos meio, que vai ser igual a menos com menos dá mais, né? Então isso aqui vai ser igual a 3 mais, né? 2 vezes meio vai dar 1, 3 mais 1 é igual a 4. Então eu tenho uma segunda solução possível. Uma segunda solução possível, que é o A2 igual a 4 e o B2 igual a menos meio, ok? Então esse exercício admite duas soluções possíveis, né? A1 igual a menos 1, B1 igual a 2, A2 igual a 4, B2 igual a menos meio. E as duas soluções satisfazem as condições do problema. Tá? Bem, vamos ver agora como que nós fazemos divisões de polinômios. Dados dois polinômios, como você divide um polinômio por outro. Vamos começar a falar agora de divisão de polinômios. Divisão de polinômios, primeiro da forma mais simples que nós temos, que é a divisão euclidiana. Divisão euclidiana acontece quando você tem um dividendo, um divisor, um quociente e um resto. Por exemplo, divisão euclidiana é o que nós normalmente fazemos quando nós dividimos um número. Por exemplo, 17 dividido por 5. Então nós temos um dividendo, um divisor, né? Um quociente, que é o 3, 3 vezes 5, 15. Então você vai subtrair 15 aqui, ó. E um resto, que é 2. Se transformar isso aqui em polinômios, ó, você vai ter um polinômio P de x, que vai ser dividido por um outro polinômio D de x. Isso vai gerar um quociente Q de x, e aqui, fazendo a subtração, você vai obter um resto R de x. Quando a divisão é exata, R de x é igual a zero. Nós temos duas possibilidades aqui, ó, uma divisão de polinômios exata. Então nessa divisão de polinômios exata, o que nós temos? Nós temos que o R de x é igual a zero, e uma divisão com o resto, né? Com o resto R de x diferente de zero. Então nós temos essas duas possibilidades. O que nós vamos fazer agora é mostrar um exemplo. Como que funciona essa divisão de polinômios, né? Primeiro a divisão euclidiana, depois nós temos outros dispositivos para tornar essa divisão mais fácil. Pegando um polinômio P de x qualquer, ó, pega um polinômio P de x, que vai ser igual a 3x ao cubo menos 5x² mais 2x menos 3, né? Então um polinômio de grau 3, polinômio completo de grau 3, e vou dividir, né? O meu divisor aí, o meu D de x, vai ser um polinômio de grau 2, x²
menos x mais 1. Uma divisão rápida, né? Esse polinômio é um polinômio de grau 3, vou dividir por um polinômio de grau 2 e vou montar exatamente esse algoritmo aqui, ó. Vou pegar o meu p de x, né? Que é o 3x ao cubo menos 5 x quadrado, 3x ao cubo menos 5x quadrado mais 2x menos 3, né? Pegar esse polinômio e vou dividir, vou montar o mesmo algoritmo, ó, e vou dividir pelo polinômio x quadrado menos x mais 1. Perceba que esse algoritmo é o mesmo que nós usamos para dividir números. A divisão euclidiana simples. Como é que nós fazemos? Nós começamos pelo termo que define o grau do polinômio, né? 3x ao cubo. 3x ao cubo dividido por x quadrado, se você fizer a divisão, né? 3x ao cubo por x quadrado, você vai obter 3x. Certo? E você vai começar a fazer a conta a partir daí. 3x vezes x quadrado vai dar o seu 3x ao cubo. Você vai eliminando uma por uma as parcelas até obter um resto aqui que tenha grau menor do que 2. Lembra que o seu resto aqui deve ter um grau menor que o seu divisor. 3x vezes x quadrado, 3x ao cubo. Então você vai subtrair aqui, ó, menos 3x ao cubo. Vai eliminar essa parcela. Só que tem as outras parcelas, né? 3x vezes menos x é menos 3x quadrado. Vem para cá, mudando de sinal, né? Mais 3x quadrado. Por que muda de sinal? Lembra, quando você faz 3 vezes 5, 15, você subtrai. Então aqui é a mesma coisa. 3x vezes menos x quadrado, menos 3x quadrado. Você subtrai, então menos com menos a mais. 3x vezes 1, 3x. Subtrai aqui, menos 3x e faz a continha. Perceba que você vai eliminar a primeira parcela, né? Quando você dividiu essa por essa, a conta foi feita para que isso ocorra, né? A primeira parcela aqui vai desaparecer, 3x ao cubo menos 3x ao cubo cancela, menos 5x quadrado mais 3x quadrado. Você vai obter menos 2x quadrado mais 2x menos 3x, vai obter menos x. E menos 3 mais, lembra que aqui não tem nada, né? Mas lembre-se, isso aqui é a mesma coisa que mais 0. Completa o polinômio, menos 3 mais 0 é menos 3. Então, repetindo, esse vezes esse subtrai, cancela a primeira parcela. Esse vezes esse subtrai, menos 5 mais 3, menos 2. Esse com esse subtrai, 2 menos 3 menos 1x. E continua agora o processo. Divide esse por esse. Quando eu divido esse por esse, menos 2x quadrado dividido por x quadrado vai dar menos 2. Então, menos 2. Menos 2 vezes x quadrado, menos 2x quadrado. Subtrai, menos com menos dá mais, então mais 2x quadrado. E continua o restante. Menos 2 vezes menos x é mais 2x, subtrai, que menos 2x. Menos 2 vezes 1, menos 2, vem para cá, subtrai. Na verdade, você troca de sinal, né? Porque só faz uma inversão de sinal. Subtrai, você troca o sinal. Menos 2 vezes 1, menos 2, vem para cá, mais 2. E efetua a soma novamente. Nós podemos agora cancelar mais uma parcela, né? E o resto vai ser menos x menos 2x, menos 3x, menos 3 mais 2, menos 1. Perceba que o grau desse polinômio é 1. Esse polinômio tem grau menor do que esse, então não dá para continuar a conta, esse aqui vai ser o nosso resto. Então nós temos aqui, olha, um dividendo, um divisor, um quociente e um resto. Bem, o que acontece nessas continhas? Lembra que quando você pega aquele nosso exemplo lá, ó, 17 dividido por 5, que vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Menos 15, sobra 2.
Então você pode escrever que este dividendo, ele é igual a que o 17, ele é igual a esse vezes esse, que é o 3 vezes 5, mais o resto 2. Isso acontece aqui na divisão euclidiana, e essa divisão euclidiana é a mesma de polinômios. Então você pode escrever aqui, olha, nessa operação aqui, que o seu 3x ao cubo menos 5x quadrado mais 2x menos 3, ele é igual a x quadrado, olha, ele é igual a x quadrado menos x mais 1 vezes 3x menos 2 mais menos 3x mais 1. Certo? Então essa seria uma forma de escrever esse polinômio aproveitando a operação de divisão que você fez. O que nós vamos fazer agora é um exemplo em que a divisão é exata, ou seja, o seu resto é igual a zero, ok?